Bom dia a todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2022, 8 horas e 31 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço a todos que confirmem presença no sistema EPAT para a gente dar sequência aqui no julgamento. Tá? Está presente também na sessão a doutora Camila, só para acompanhar o julgamento da BRF-SA, a IM 4033-530, processo de minha relatoria, a matéria de fundo é guerra fiscal, tá? O processo já está, eu abro para discussão, eu vou passar a leitura do voto. O voto é simples, tá? Passar a leitura do voto a partir do item 9. O AIM contém duas acusações de crédito indevido decorrente de benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado de Santa Catarina. Em conformidade com o convênio ICMS 190 de 2017, a autuada apresentou petição e documentos. Após a análise dos documentos apresentados, o ilustre diretor da DIGES, Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, as folhas 652, exarou o despacho na qual reconhece os créditos de ICMS em discussão. Transcrevo aqui o despacho do diretor da DIGES. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 4 da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 2019, em virtude do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar 160/2017 e pelo Convênio ICMS 190/2017, reconheço os créditos de ICMS escriturados pelo interessado, decorrente dos benefícios fiscais, objeto da lavratura do AIM 4033-530, dígito 6. Continuo no meu voto. O reconhecimento do crédito implica na renúncia ao recurso administrativo nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 2019. Transcrevo o parágrafo 2º, o parágrafo único, o artigo 2º e parágrafo único, e concluo no meu voto. Antes posto, não conheço do recurso ordinário por perda superveniente de objeto. Só vou fazer o registro do voto e eu abro para discussão. O processo é simples, tá? É guerra fiscal, teve a Lei Complementar 160, houve a resolução conjunta da Secretaria da Fazenda e da PGE, houve petição da contribuinte e foi aceito os documentos, razão pela qual eu dei por não conhecimento do recurso ordinário e por perda superveniente de objeto. Alguém tem alguma dúvida? Possível passar a discussão, a votação? Então, encerrar os debates e pedir a confirmação de quórum. A doutora Camila, que está nos acompanhando, está com o vídeo desligado, só para registrar. O recurso foi não conhecido, tá? Por perda superveniente de objeto. Se quiser continuar no julgamento, fica à vontade. Se quiser sair, também. Ok. Então, bom dia. Passar ao segundo julgamento da pauta, a IM 436-144, SMS Group Metalurgia do Brasil Limitada. O processo também é de minha relatoria, é um recurso misto.
O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura dele, tá? O AIM de folhas 104 relata 5 condutas infracionais. No entanto, antes da interposição da defesa, a contribuinte promoveu o recolhimento parcial do item 1 e integral dos itens 2, 3 e 4. Assim, somente permanece em discussão no contencioso administrativo parte do item 1 e item 5. O item 1 deixou de pagar ICMS no montante de tanto por emissão de documentos fiscais relacionados ao demonstrativo 1 em anexo, referente a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. O item 2 creditou-se devidamente de ICMS em fevereiro de 2017 no campo 57 da GIA, referente a operações de saldo credor de estabelecimento incorporado em hipótese não prevista na legislação. A autuada apresentou defesa, o AFR se manifestou sobre os termos da defesa, o ilustre julgador tributário, após promover diligência para a certificação dos recolhimentos, decidiu manter integralmente o item 5 e cancelar parte do item 1 que não foi objeto de recolhimento. A DRF, em parecer de recurso de ofício, concorda com o cancelamento promovido pela primeira instância. A contribuinte apresentou recurso ordinário e contra razões ao recurso de ofício. O ilustre delegado tributário de julgamento deferiu o processamento dos apelos recursais. A representação fiscal, em parecer de recurso ordinário, manifestou-se pelo não aprovimento do apelo recursal. Eis o breve relato dos autos. Passo ao voto. Como relatado, a AIM contém 5 acusações. No entanto, antes da interposição da defesa, a contribuinte promoveu o recolhimento de parte do item 1 e integralidade dos itens 2, 3 e 5. O julgador de primeira instância cancelou parte do item 1, que foi objeto de recolhimento e manteve integralmente o item 5. O recurso de ofício tem como objeto o cancelamento do item 1, promovido pela primeira instância. No item 1, a acusação é de deixar de pagar ICMS por emissão de documentos fiscais referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. O julgador tributário cancelou o item 1, tendo em vista a manifestação do AFR que concordou com as razões defensivas. Vejamos, transcrevo as razões do DRF, do AFR, que concorda com as razões trazidas na impugnação. E continuo no meu voto. Em parecer de recurso de ofício, após promover diligência ao AFR, a DRF concorda com o cancelamento do remanescente do item 1. Concorda com o cancelamento de parte do item 1. Após a análise dos autos, entendo que a decisão de primeira instância, que cancelou parte do item 1, deve ser mantida integralmente, pois a manifestação do AFR torna incontroversa a necessidade de cancelamento de parte do item 1, que não foi objeto de recolhimento. Assim, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Continuando, no recurso ordinário, o recurso ordinário discute a manutenção da exigibilidade do item 5 do AIM. No item 5, consta acusação de crédito indevido, referente à apropriação de saldo credor de estabelecimento incorporado em hipótese não prevista na legislação. Em relação ao item 5, a AFR, no relatório circunstanciado dos serviços executados, as folhas 5 informa. Item 5, apropriação indevida no valor de tanto de saldo credor de estabelecimento incorporado. Em 17 de 2 de 2017, houve incorporação da IES 392, 133, 575, 114, incorretamente informada na GIA como 392, 133, 575, 117, conforme anexo 5.3, pela IE 623, 172, 211 e 113, conforme resposta da contribuinte contida no anexo 4.3. A empresa incorporadora, localizada no município de Santana de Parnaíba, não recebeu qualquer ativo ou estoque da IE incorporada, que se situava em Jacareí. Por fim, no dia 21 de 2 de 2017, foi criada uma nova empresa, SMS CIEMAG do Brasil, IE 392, 262, 161, 117, do mesmo grupo, no mesmo local e com o mesmo KNAI da incorporada. As informações cadastrais citadas constam no anexo 5.4. Portanto, evidencia-se que não houve continuidade das operações do estabelecimento incorporado
sob a IE da incorporadora, e de acordo com o artigo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 87/96, não há incidência do imposto estadual quando o estabelecimento for transferido na sua integralidade, o que o próprio contribuinte admite não ter ocorrido. Ainda, conforme a resposta à consulta 14.805/2017, de 3 de março de 2017, há a possibilidade de transferência de crédito de ICMS do estabelecimento incorporado para incorporador quando se tratar de transferência integral do estabelecimento e que este continue desenvolvendo as suas atividades no mesmo local, com os mesmos ativos e os mesmos estoques, etc. Continuo no meu voto. O julgador de primeira instância manteve integralmente o item 5, tendo em vista que não se aplica a tese da centralização, artigo 96 do RICMS, e ficou demonstrado que, abre aspas, não ocorreu a continuidade das operações da empresa incorporada, localizada em Jacareí, na empresa incorporadora, autuada, localizada no município de Santana, Paraíba, visto tratar-se de consolidação da existência de outra empresa. Vejamos, transcrevo as razões do julgador de primeira instância e continuo no meu voto. A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Não há como acolher as razões recursais de folhas 1100 a 1104. Alega-se que, abre aspas, a empresa, valendo-se de uma permissão contida na legislação estadual que autoriza a apuração centralizada do ICMS, aproveitou o crédito oriundo do estabelecimento em outro, sendo ambos operacionais. Tal fato, contudo, não permite concluir pela não continuidade do estabelecimento de Jacareí, ao contrário do que comprovam os documentos. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Sem razão, não há prova nos autos que demonstre que o estabelecimento autuado era centralizador. Pelo contrário, a autuada, na resposta à notificação juntadas às folhas 58/59, informa que o crédito tem origem em incorporação. Vejamos, diz a autuada na resposta à notificação. Dessa forma, o cadastro no Estado de São Paulo das filiais da sociedade incorporada foi inativado em 17/2/2017. E como toda incorporação, a incorporadora assumiu todos os direitos e deveres da incorporada. Sendo assim, o saldo credor acumulado de ICMS constante das obrigações acessórias relativas ao mês de 2 de 2017, demonstrado na GIA no valor de tanto para o CNPJ tal, e de valor de tanto para o CNPJ tal, ambos pertencentes à sociedade incorporada, gerou ajuste no campo 57 outros créditos da filial da sociedade incorporadora, no montante de tanto, em observância ao artigo 232 do RICM São Paulo, e item 16 da resposta à consulta 1195 em 2013. Fecha aspas. Continuo no meu voto. A tese da legitimidade do crédito pela incorporação também não pode ser acolhido. A autuada, as folhas 59, informa que, abre aspas, não houve transferência de ativos ou estoque, fecha aspas. Por outro lado, as provas demonstram que não houve encerramento da atividade da incorporada. Os recibos de entregas de SPED não fazem prova da continuidade da operação. As provas demonstram que houve encerramento da atividade da incorporada, tá? Continuo o meu voto. Os recibos de entrega do SPED, as folhas tais, não fazem prova da continuidade das operações da incorporada, como alega a recorrente. Isto porque os recibos demonstram que as operações estavam relacionadas à nova inscrição estadual 392.292.161.117. Como explicado pelo FR na manifestação fiscal, as folhas 1059, abre aspas, não foram atendidos vários requisitos para que o estabelecimento fizesse jus à incorporação desses créditos. Isto porque, como esclarecido na resposta à consulta 14.805/2017, abre aspas, há possibilidade de transferência de crédito ICMS do estabelecimento incorporado para o incorporador quando se tratar de transferência integral do estabelecimento e que este continue desenvolvendo suas atividades no mesmo local, com os mesmos ativos, os mesmos estoques, etc. Fecha aspas.
Neste contexto, as provas dos autos demonstram a ilegitimidade do crédito, pois o mesmo não tem origem em centralização de apuração de imposto, artigo 96 do RICMES, não houve transferência de ativos em estoque e não houve continuidade das operações da incorporada. Sendo assim, o crédito não poderia ser aproveitado. Destarte, afasta as razões recursais e mantenha integralmente o item 5 da IM. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço dos recursos de ofício e ordinário e no mérito nego-lhes provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. O que acontece? Em linhas gerais, a contribuinte autuada de Santana do Parnaíba, ela recebeu o crédito de uma incorporada, ela explica que houve incorporação de uma filial lá em Jacareí. Só que a legislação, para você receber crédito por incorporação, a incorporada, ela precisa manter a atividade. E ela não se manteve em atividade. Por isso que a lei complementar veda o crédito e transferência quando há encerramento de atividade. Esse é um ponto. Outro ponto, ela fala que o crédito, ela tem que explicar que, como se trata de filial, ela poderia fazer centralização, mas só que ela também não tem centralização não tem apuração centralizada. Então, também não dá para... eu também não aceitei essa tese da contribuinte, tá? Então, eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento do AIM 4 136 144, SM Group Metalurgia do Brasil Limitada, recurso de ofício e ordinário conhecidos e não providos. Com o julgamento desse processo, não havendo mais processo na pauta, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão, e depois eu queria dar uma palavrinha com vocês também.